Gostaria de convidar, então, a professora Carla, a professora Natália, e abrir para as perguntas. Sensação que está todo mundo meio cansado. Adriana. Parabéns pelas palestras, foram fantásticas. E eu tenho uma pergunta direcionada à professora Carla e à professora Natália. Eu acho muito interessante, muito importante, interessante todo esse encorajamento da prática de atividade física, porque a gente já sabe de todos os benefícios, mas eu fico com uma dúvida, se há na literatura alguns estudos que mostrem o quanto a diferença socioeconômica, né, ou a relação de onde essas pessoas estão inseridas, né, em áreas de vulnerabilidade social ou não, porque a gente sabe que nessas áreas de vulnerabilidade social há menos espaços para práticas de atividade física em espaços públicos ou até fechados, se há uma maior incidência de doenças cardiometabólicas, doenças cardiovasculares com essas pessoas, e o que tem sido pensado para sanar esse problema dessas pessoas que têm menos possibilidades da prática de atividade física. Ótima pergunta. Na verdade, sim, nós temos diversos estudos que mostram que a diferença social interfere não só em desfechos de atividade física, mas em desfechos de saúde em geral. Isso está relacionado não só à questão de acesso à medicina, né, então a serviços de saúde, mas também à questão educacional, então tem uma relação de educação, tempo de estudo, acesso à alimentação, e por isso, né, por todos esses motivos, as políticas públicas têm trabalhado em cima de como não só melhorar o ambiente, mas acesso à educação em saúde, que eu acho que é o ponto principal, como que eu consigo educar essa população em relação a buscar atividade física, porque às vezes a gente acha, é óbvio que o movimento é atividade física, mas a população não sabe que eu não preciso ir para a academia para fazer atividade física, né? Então, eu não preciso ter necessariamente uma supervisão, que alimentos que para a gente é claro que não são saudáveis, para muita gente não é. Então, a parte de educação em saúde é importante, e políticas públicas que tenham tentado levar estímulos de movimento, como as academias nos parques, é um tipo de movimento que está sendo realizado. Obrigada pela pergunta, Adriano. Acho que a professora já respondeu, né? Então, esses estudos que eu trouxe de meta-análise, a maioria fala da importância, né, da relação da acessibilidade, do acesso desses jovens a esses espaços. E aí, sempre destacam no final a importância de a gente investir, né, procurar, do ponto de vista político, né, desenvolver políticas públicas para que isso seja possível, né? Porque por mais que existam os projetos isolados, isso não dá conta da demanda, né, da população. Então, a maioria destaca essa importância do poder público, né, de se desenvolver políticas, estratégias para que, de fato, essas pessoas tenham acesso à prática, né, de atividade física. Eu vou aproveitar o gancho e vou puxar para o professor Emanuel nessa linha de acessibilidade. Você acha que a gente ainda tem esse problema também para conseguir ter esse acesso às mídias digitais e ter esse contato com as plataformas e o contato, enfim, com a atividade física via tela ou via app? Você acha que mesmo depois da pandemia, que acho que isso ajudou muito, a gente ainda tem também essa questão, né, financeira, de saúde pública, atrapalhando essa possibilidade? Sim, muito, né? Mas só queria pegar um gancho aqui com relação ao poder público aqui. Então, lá em Bauru, por exemplo, a gente tem várias organizações sociais que trabalham com centro de convivências de idosos, e o foco dele são somente os idosos do CAD único, que são os do... né? E
para você conseguir a verba destes editais, essas organizações sociais, a Prefeitura de Bauru ela exige que dê um programa de atividade física, de exercício físico para aqueles idosos ali. Então, é uma maneira, é pouco, não é suficiente, mas foi o que conseguem fazer ali. Já com relação ao acesso, né, sim, ainda tem bastante, e também é dependente da faixa etária, né? Então, com a população idosa que a gente trabalha bastante, é o que a gente menos tem adesão à utilização dessas ferramentas. Primeiro, com relação ao aprendizado, né, que demora mais, então a gente agora está tentando porque a gente sempre faz intervenções de 9 meses, e aí como tem as férias da faculdade, os alunos vão lá, então tem interrupção de 3, a gente sempre tenta utilizar as intervenções remotas nesses 3 meses que fica suspenso para ela. Então, primeiro que elas nem acessam o aplicativo. Quando o nosso parceiro lá, que é da empresa que fez o aplicativo, vai lá consultar, ele vê que a maioria às vezes nem abre o aplicativo, mas não é por falta de vontade, é por não ter o manuseio. Então, a gente está fazendo primeiro essa parte educacional. E a gente, no Brasil, ainda é um país bastante desigual, né? Então, embora todo mundo tenha o celular, às vezes o celular não tem a memória suficiente para colocar o aplicativo que você precisa, né? Ou, às vezes, ele só consegue usar a internet por um período menor ali, ele vai usar para, às vezes, outras coisas que ele vai achar mais interessante do que utilizar para fazer o exercício. Então, sim, principalmente nas faixas menos favorecidas da sociedade. Queria parabenizar a apresentação dos palestrantes e, seguindo nessa linha social também, a minha pergunta vai direcionada à professora Carla, e fazendo uma correlação, e logo em seguida eu farei a minha pergunta, relacionado ao envelhecimento da população brasileira, e isso se inclui numa parte em que eu gosto bastante de estudar, que é a separação das populações pela etnia. E há uma defasagem quando se analisa o envelhecimento da população branca quando comparado com o da população preta. E aí eu queria, justamente por conta de fatores de riscos, como eu posso dizer, fatores de riscos tanto fisiometabólicos quanto fatores de riscos sociais. Quando eu falo de fatores de riscos fisiometabólicos, eu já faço uma associação com a prevalência de doenças cardiovasculares, de síndromes metabólicas mais prevalentes na população preta do que na população branca, impedindo esse avanço do envelhecimento, e também na parte de fatores de riscos sociais, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à educação, até mesmo trazendo por um outro parâmetro, até a violência acaba impedindo esse envelhecimento da população preta. E dentro da sua prática clínica, eu queria saber se esse olhar ele ainda é bastante, como eu posso dizer, bastante importante para conseguir analisar a diferença das populações dentro do envelhecimento. Perfeito, ótima reflexão, porque sim, essa realidade existe, e quando a gente cria programas, né, e estratégias para promoção de saúde, quando a gente pensa em promoção de saúde, a atividade física está inserido, mas a gente tem que pensar em todo o processo de educação, alimentação, manejo de estresse, qualidade do sono, suporte social, espiritualidade. Isso envolve a qualidade de vida do público em geral e principalmente do público idoso. E no desenvolvimento de programas de promoção de saúde, a gente tem que entender qual é a realidade do público e como que eu quero atingir. Muita gente acha que o Einstein é só particular, mas nós somos maiores no público do que no privado. Então, a gente tem programas sendo desenvolvidos em hospitais municipais em que a gente tem uma prevalência muito maior da população preta do que da branca. Então, a gente observa essa realidade, e até eu ia comentar que foi uma frustração nossa na época do Covid, que a gente desenvolveu o programa de telereabilitação, a gente foi para o hospital público para ajudar, porque esse público estava indo de alta sem reabilitar, e quando a gente se deparou, o negócio deu errado, porque a gente não parou para pensar que
grande parte do público tem celular, mas não tem acesso à base de dados no celular que cabe o aplicativo. A internet não era compatível, consumia demais para acessar. Então, quando a gente desenvolve programas de atividade física e promoção de saúde, a gente tem que pensar assim, né? Então, até na violência, como você bem pontuou, que no público idoso, né, na pessoa idosa preta, a gente tem uma discrepância até de prevalência de sexo, porque a expectativa de vida do homem é menor do que da mulher. Só que grande parte das mulheres pretas sofrem violência doméstica e muitas acabam tendo uma qualidade de vida inferior e isso impacta na mortalidade também. Então, quando a gente desenvolve programas, a gente tem que olhar diferente sim, porque a gente tem que tentar promover saúde de forma igualitária e para isso a gente tem que entender a realidade do público. Obrigado. Gina. Tudo bem, então, devido à nossa programação, a gente encerra essa sessão de perguntas e vamos dar início... Ah, tem mais uma? Pode. Olá, gostaria de parabenizar a todos pela palestra. E uma coisa que eu fiquei pensando nas palestras é que, assim, a gente tem a questão do tempo de tela, que é prejudicial, que ao longo do tempo vai gerar condições não saudáveis nas crianças, só que aí vem a palestra do professor Emanuel, ele fala do uso da tecnologia. Eu fico pensando, se não é interessante a gente pegar essa tecnologia e usar de forma inteligente para esse público que está crescendo, justamente a gente oportunizar essa prática esportiva para no futuro a gente ter essa parte, esse público que está crescendo, como eles tiverem essa oportunidade com a tecnologia, não desenvolver tantas doenças cardiometabólicas. Eu queria saber a opinião de vocês, se isso é viável, porque justamente a questão do público idoso tem maior dificuldade. Só que o público novo, ele já nasce com essa tecnologia, ele já nasce sabendo usar essa tecnologia. Eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Com o público novo, eu não tenho experiência, eu vou deixar para a Natália te responder. Mas com o pessoal de meia idade idoso, a ideia de utilização dessas ferramentas é exatamente, pelo menos por parte do nosso grupo, é essa. Então, já que aumenta-se o tempo de uso, então tem ali a ferramenta que vamos utilizar, trazendo informação de educação com relação ao que ele precisa fazer e de que ele tenha ali o professor, vamos dizer assim, para ele utilizar naqueles momentos em que ele não possa se deslocar para ir para o ambiente físico para fazer, né? Então, a gente espera que no final ele vai trazer mais benefício, né, do que em vez de aumentar, porque não vai ficar ali vendo uma aula para ficar sentado no sofá, olha que legal, eu ver um treino aqui, não, mas vai utilizar realmente para fazer, né? Agora, com relação ao público jovem criança, deixa eu... Qual o seu nome? Obrigada, Henrique, pela pergunta. Não é suficiente ter o dispositivo, ter o acesso à internet, mesmo para o público jovem, isso não vai fazer com que ele use esse veículo, né, para fazer atividade física. Então, a ideia é utilizar para promover, mas só ter isso não vai fazer com que ele tenha, né, a prática, insira isso na vida dele. Então, é uma série de fatores que estão envolvidos para que ele, de fato, coloque, né, tenha esse tipo de prática. Algumas coisas que eu trouxe é o papel da família, né, nessa relação de estímulo, das próprias atividades que são feitas com essa criança, né, desde de sempre, enfim. Então, isso vai ter um papel importante, não garante, mas tem um papel importante. A própria atuação do profissional de educação física é extremamente importante no período escolar, para que ele tenha vivências positivas com o corpo, que ele consiga, de fato, ter um aspecto positivo dessa prática, dessa questão do movimento durante essa formação. Isso tem um impacto, a gente sabe. Então, família, a questão, né, dessas vivências, dessas experiências no período escolar. E tem ainda outros fatores, né, que como a gente acabou de falar, das questões de acesso. Então, são muitos níveis, né, de envolvimento para que faça essa população ter aderência. Aquele estudo que eu trouxe da questão socioecológica, ele propõe isso, né? Ele apresenta esses níveis de estratégia para que, de fato, esse jovem consiga ter uma vivência, né, positiva com a atividade física, e que isso,
né, permaneça aí ao longo dos anos. E até vou trazer uma reflexão, que o problema não é o problema de tela, porque se todo mundo utilizasse a tela em pé ou se movimentando, estava tudo bem. O problema é que o tempo de tela geralmente é sentado, né? Então, até nos serviços, a gente tem duas experiências, né? O que o profissional faz a supervisão e o que é sem supervisão, que tem a prescrição e o acompanhamento e monitoramento à distância. O público idoso, ele vem surpreendendo a gente, né? Então, aderindo, né? E a gente tem acompanhado os dados do aumento da atividade física nesse processo. Lógico que tem que criar estratégias para engajamento, mas sempre nortear que não é a preocupação só do tempo de tela, mas sim do movimento. Então, se eu brinco, quer assistir televisão, né? Então, na hora da novela que dá para fazer o exercício, então vamos ficar em pé e fazer o exercício assistindo novela, tá tudo bem. O problema é que você tem que se movimentar. Então, acho que é muito mais nessa questão de conseguir associar o movimento do que se preocupar com o tempo de tela em si. A questão é que a maior parte da população, e isso inclui a gente também, a gente perde muito tempo no celular, computador, e isso a gente faz sentado. Se a gente ficasse em pé, tava tudo bem. Posso fazer a última? Eu vou fazer uma pergunta para a Carla. Deixa eu vir mais para cá. Eu tô vendo ela. Aí é uma coisa de super curiosidade, eu não sei se isso tem relatado na literatura, se existe alguma diferença do idoso, quando ele chega nessa fase aí, acima de 60, 70, se existe algum relato de diferença daquele idoso que foi ativo no passado, né, para aquele idoso que resolve fazer o exercício a hora que de fato acontece alguma coisa. E por que a pergunta? No programa de reabilitação, a gente recebe muita gente que chega pra gente e fala assim, eu vim porque o médico mandou. E acaba se apaixonando, gosta, às vezes fala, olha, eu vim, eu não gosto de fazer exercício, mas eu tô aqui. E assim, é aquela coisa de falar da boca pra fora, porque normalmente a pessoa que mais adere, que reclama quando não tem na ponte do feriado a aula, né? Então, eles de fato se empenham. E aí, assim, não sei se é por conta realmente que eles entenderam a necessidade do exercício, o bem-estar e o benefício que vai trazer, ou também pelo social, que a gente sabe que isso é importante, principalmente nos programas que são, né, não é individual, normalmente é em grupo, a gente sabe que tem essa diferença. Mas você sabe se tem algum relato na literatura dessa diferença? Tem diferença assim. Pessoas que já foram fisicamente ativas, independente da fase de vida, tende a ser mais ativo na vida adulta e idosa, e isso favorece os desfechos. Então, mesmo que venha a ter qualquer tipo de evento, recupera-se mais rápido a funcionalidade. A gente tem um estudo muito bom, principalmente em pacientes pós-AVC. Então, aqueles pacientes que tiveram AVC na vida idosa, que já faziam atividade física, têm uma recuperação de função muito melhor do que aqueles que não tinham um histórico de atleta. Então, eu brinco que sim, o histórico de atleta faz diferença na vida. Ótimo. Então, agora a gente encerra de verdade essa sessão e gostaria de convidar a Daniela para fazer o encerramento do simpósio.